Graça e paz, queridos, que a graça do Senhor permaneça conosco hoje e por toda a eternidade. Amém? Amados irmãos, vai ser necessário a gente dar uma leitura rapidinho. Então, abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 ao verso 13. Como já lemos todo o texto, vamos ler apenas, observe a leitura do verso 6 até o verso 8. E à medida que a gente for fazer a exposição, nessa noite, a gente vai lendo os versos seguintes. É interessante que a preparação, do pastor aqui no púlpito, realmente, muitas vezes tem muitos recursos, tá? Em algumas igrejas tem até uma música para esse momento, para a gente estar sempre adorando o Senhor. Observe a leitura do texto sagrado que diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Pai de amor e de bondade, estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos, e suplicamos, fala conosco apesar de nós. Que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor coloque apenas a Tua palavra em minha boca, apesar dos meus pecados. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos, ó Deus, que entramos na Tua presença, cheios de pecados, transgressões, porque sabemos o bem que devemos fazer e muitas vezes negligenciamos. E suplicamos, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Deus, porque ultrapassamos muitas vezes os limites da Tua lei e nos fazemos pecadores. Por isso suplicamos, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Deus, porque muitas vezes planejamos, desejamos aquilo que não convém ao povo santo, eleito, separado. E pecamos também em pensamentos e em desejos. Enfim, ó Deus, há em nós pecado de ação, omissão e de pensamentos, e passaríamos a noite aqui declarando o quanto somos falhos. Mas graças a Deus pelo Teu Filho ter sido enviado ao mundo e morrido a nossa morte, para que possamos, de uma maneira ousada, baseado na Tua misericórdia, entrar na Tua presença e suplicar, tem piedade de nós. Nos perdoa, ó Deus, e derrama sobre a Tua igreja, sobre todos nós, a alegria que somos perdoados em Cristo Jesus. E o Teu povo e a Tua igreja recebem esse perdão com louvor e graça, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, é quase que um fato entre todos nós que estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Tempos muito difíceis. E se olharmos, por exemplo, nas redes sociais, vamos perceber cada notícia. Por exemplo, um grande influencer, ao utilizar uma rede social com muitos seguidores, diz que está cansado de colocar fotos dizendo que está tudo bem, fotos de viagens, e se sentindo vazio, e abre uma enquete e diz, coloquem aqui alguma coisa que eu posso fazer para tirar esse vazio. Aí alguns começam a dizer, não, compra um carro novo, mas eu já tenho. Compra uma casa nova, mas eu já tenho. Faça viagens, mas eu já conheci mais de 50 países. Construa uma família. Não, mas isso eu não preciso, eu prefiro admirar as outras famílias. Ou seja, o povo ali embaixo, os seguidores começam e tentam tirar esse vazio que está nesse influencer. Outro assunto que mostra o vazio da própria humanidade, vemos agora as mulheres cultivando e comprando bonecos, e esses reborns ali, cuidando, sendo atendido no SUS,
E para aqueles que não sabem, são bonecos de silicone que as mães têm ali o apreço, fazem aniversário, plano de saúde, e quando o casal se separa, até um processo litigioso para ver quem vai ficar com o boneco. A situação é tão terrível que, quando eu cheguei no trabalho, um colega chegou para mim: você viu a notícia? De que notícia? Não, é brincadeira, o que estão fazendo com o boneco. Eu disse: não, eu não estou nem sabendo, que boneco é esse? E aí ele disse: não, pastor, ele sabe que eu sou pastor, uma coisa eu não sei, eu nem leio a Bíblia, segundo meu colega, mas cadê o meteoro que não chegou ainda para destruir esse planeta? Dizendo que estamos vivendo o fim do mundo, e o mundo aí fora que não conhece a Deus quer um basta de tudo isso. Na própria universidade, onde caminham muitas vezes sem Deus e sem fé, a própria lógica é o próprio suicídio. Pois se viver é sofrer, para que continuar a viver? Mas, amados irmãos, nós, a comunidade de Deus, a família de Deus, pensa diferente, crê diferente e segue diferente. Por isso, o tema do nosso sermão hoje é extremamente relevante. E se você veio aqui, eu creio, de uma maneira muito convicta, de que o Espírito Santo te trouxe aqui para entender que devemos ser fortalecidos na fé e no amor até a vinda de Cristo. Nós não estamos alienados, como alguém que estivesse numa guerra, só escutando bomba e rojões caindo. Nós sabemos quem é o nosso general. E o nosso general é Cristo. E ele vence todas as batalhas. Por isso, amados irmãos, o texto que está diante de nós é extremamente encorajador. Aqui, o próprio Paulo escrevendo junto com uma equipe pastoral. É Paulo, Silvano e o próprio Timóteo. E aí eu já coloquei no grupo da igreja que é muito parecido com o nosso grupo pastoral. Não que eu tenha uma pretensão de ser Silvano, nem o seminarista de ser Timóteo, nem o pastor de ser Paulo, mas algumas características de alguns deles. O próprio reverendo Otoniel, o desbravador, o grande missionário. O Silvano, o pastor, que fica por trás, tentando organizar algumas coisas. E o Timóteo, uma jovem e grande promessa. Amados irmãos, os irmãos começam a perceber que diante de uma crise tamanha que essa igreja está vivendo nesta cidade, é impossível caminharmos sozinhos. Precisamos um dos outros. E aí, não devemos olhar para a igreja como um time corporativo, não. Devemos olhar para a igreja como um corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, precisamos de cada um de nós. Para que você tenha uma ideia, amados irmãos, eu fiz questão de fazer uma oração de confissão de pecados, para que você entenda que nenhum de nós ficará para trás. Caminharemos. Muitos entraram aqui tristes, ansiosos, outros desesperados. Alguns estão em casa, como a irmã Noemi, do nosso coral, que deu um break no nosso ensaio. E como é triste, amados irmãos, descer lá embaixo e ver que o hall está todo apagado, que era o momento da nossa confraternização após o ensaio. Noemi, você faz falta, mas você não está sozinha. Amados irmãos, estamos juntos, seja na tristeza, seja na dor, o Senhor é por nós. E dentro dessa perspectiva, amados irmãos, o próprio Paulo está agora sozinho e envia Timóteo. Vai lá, Timóteo, encoraja o povo ali, porque ele saiu de lá fugido, o próprio Paulo, e pede para Timóteo ir trazer algumas notícias. E diante desse quadro, vamos apresentar aqui 3 atitudes que devemos ter diante de momentos tão desafiadores como esse que estamos vivendo, de crise, ausência de amor e de esperança. Vamos aqui, amados irmãos, passar desde que devemos ancorar a nossa esperança na própria fé em Cristo, transbordar o nosso coração de amor e brilhar em santidade até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 6, e aqui eu encorajo você de novo, que ainda não trouxe seu papelzinho, traga o seu papel. Alguns adolescentes e jovens já estão trazendo, para que você possa anotar o sermão e os tópicos do sermão, para encorajar você no culto doméstico
a novamente trazer essa lembrança para os seus filhos. E aqui eu quero dizer e destacar por que isso. Amados irmãos, estamos vivendo uma crise teológica no próprio ABC em São Paulo, porque a igreja não abre mais, as suas casas não são mais abertas para o evangelho. Muitos abandonaram o culto doméstico, e aí cada um fica se preparando para a sua próxima meta, e bater o próximo desafio, concluir a próxima pós-graduação. E aí a igreja cada vez fica mais fria. Falamos aqui muito que a doutrina reformada deve repercutir na saúde, na economia, no mundo empresarial, mas falamos tanto disso e esquecemos do básico, nos reunirmos durante a semana para falar em família da palavra de Deus. Por isso, encorajo você a ter esse hábito, a voltar esse hábito. Dessa perspectiva, amados irmãos, é por causa do hábito de escrever que temos essas cartas. E é justamente esse hábito que traz para nós a primeira característica para viver em tempos desafiadores, que é ancorar a nossa alma na fé que consola. Veja o que diz do verso 6. Agora, porém, o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. A ideia aí de trazendo boas notícias é literalmente ecoar o evangelho. Veja que coisa mais linda, amados irmãos. O próprio Paulo, abatido, ele envia Timóteo, e quando Timóteo retorna para falar da igreja em Tessalônica, ele diz: eu ouvi dele o próprio evangelho encarnado. E aí eu quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte: uma vez, indo num grande congresso, um pastor chega a mais de 30 anos de caminhada, 45, quase com 80 anos, dizendo: não foi a palavra que glorificou a Deus. Isso é estarrecedor, não é mesmo? Só que ele pega e diz, e continua: e a palavra encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, é a palavra encarnada, viva, habitando em nós, vivendo em nós, para que o mundo possa reconhecer quem é Cristo. O próprio Paulo nos diz isso: Cristo em vós, a esperança da glória. Carregamos o próprio Cristo em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. E os nossos atos devem ser ouvidos e ecoados no mundo, como o próprio Evangelho. Paulo dizendo: trazendo boas notícias da vossa fé. A vossa fé, o vosso amor, ainda no verso 6, é ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso somos consolados. A ideia aqui de consolados, diante disso, vocês me trouxeram para junto. Eu me sinto parceiro de vocês. Hoje, nas redes sociais, seria o tamo junto. A ideia de vocês agora me fizeram como companheiro de vocês. Ou seja, pode ser que um irmão que esteja ouvindo esse sermão pelo YouTube, que essa palavra encontre você, seja por causa das doenças que você tem em casa, seja da recuperação de uma cirurgia, ou até mesmo por causa da sua agenda sem prioridades. E eu oro para que o Espírito Santo esclareça e te traga discernimento, para que você possa preparar a sua agenda para estar aqui conosco. Mas uma coisa é certa: ninguém ficará para trás, porque essa mensagem do Evangelho consola. O próprio Paulo falando, dizendo que as aflições, os problemas que vivemos, como em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz: o Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você já percebeu que as nossas tribulações, as marcas que a vida provoca em nosso coração, é para que a gente possa consolar a outros?
Não existe tempo perdido, e isso não está logo na boca do falecido Renato Russo. Na verdade, aquele que crê em Deus renova as suas forças e subirão como asas de uma águia. Por isso não tem mais. O próprio Senhor avisa isso e declara isso lá em Isaías, dizendo que a nossa esperança está nele e a nossa renovação está nele. Por isso, na próxima vez que você passar privação, diz, Senhor, que o Senhor possa me ensinar tudo nessa privação, porque eu tenho que ensinar a outros a caminhar no Evangelho. Sabe por que muitas vezes passamos por provações e não percebemos isso? Porque não encaramos a Escritura como adultos. Queremos ser eternamente jovens displicentes, como se o mundo não estivesse passando. Olhe no espelho, irmão. Você já é adulto, se posicione, aprenda com uma vida para consolar a outros que choram. E aí, quando estamos unidos, consolando um ao outro, voltamos a viver. Veja que o próprio verso 7 do texto diz que ele é consolado pela vossa fé em meio às privações, e o verso 8 nos diz, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A ideia é Paulo dizendo assim, ó, por causa das notícias de vocês, por compartilhar um pouco da dor e do sofrimento de vocês, eu me aqueci novamente e estou vivo novamente. Quantos irmãos, ao visitar pessoas com 80, 85 anos, e ouvindo a voz de um ancião orando, ficaram quebrantados, dizendo, apesar da idade, apesar do cansaço, ele continua orando, louvado seja o Senhor. Era muito comum na igreja em Recife, sempre que tinha um presbítero emérito ou um presbítero em disponibilidade, já muito antigo, ancião, eu fazia questão dele interceder pelas crianças. E aí, esse presbítero que perdemos o ano passado, ele que já tinha uma geração como Teles, na própria família, uma geração de presbíteros. Ele meio trêmulo, se levantava e começava com a voz rouca, dizendo, Senhor, da boca dos pequeninos, suscitasse o perfeito louvor. Não era poucas as vezes que, ao olhar para a igreja, homens e mulheres estavam chorando, porque, apesar da idade, percebiam naquele homem que Deus continuava sendo fiel. E era derramado pela igreja para continuar lutando, continuar na luta. Por isso, não se desespere. Tenha a favor de nós aquele que carrega a própria bandeira da vitória, Cristo Salvador. Você pode olhar no espelho e não se reconhecer mais, ou dizer, poxa, por que isso aconteceu comigo? E se rejeitar e viver complexos como muitos. Mas saiba que apesar do seu corpo estar se desfalecendo, ou não é de acordo com aquilo que você tanto espera, o seu espírito se revigora em Deus, trazendo vida à tua própria alma. Por quê? Porque o que vale ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Que o Senhor hoje, nessa noite, possa nos avivarmos, amados irmãos, e nos trazer coragem para continuar lutando, como aconteceu com o próprio Paulo. Ao perceber as circunstâncias, em vez da tristeza, ao trazer as notícias, diz, amados, com essas notícias eu agora estou vivendo novamente. Por isso, não se desespere e, ao mesmo tempo, quero te encorajar a ir ao mundo e abrir o seu coração. A ir ao mundo e mostrar o tempo que você estava desempregado. A ir ao mundo e mostrar o tempo que você estava sozinho na enfermaria. A ir ao mundo e mostrar o tempo que você passou por grandes desafios no casamento. A ir ao mundo e mostrar como o Senhor lhe sustentou, apesar das frustrações com os filhos. A ir ao mundo, apesar de suportar a perda do ente querido, do próprio pai, da mãe, da própria mulher ou esposo. Como dói. Mas ao compartilhar o que Deus tem feito por nós,
clamamos feito o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Que a amada igreja não seja despertada apenas pelo bombo da bateria ou da repercussão, mas pela própria proclamação do Evangelho, que há de sair da própria boca. Louvado seja o Senhor. Diante disso, amados irmãos, o mundo está perdido aí, mas temos essa fé ancorada em Deus. E você pode dizer: que fé é essa? E por onde vem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso exponha a sua vida, o ouvido dos seus filhos a essa palavra pregada. Muitas vezes dizemos: eu estou triste, eu estou desamparado, eu estou frustrado, eu não quero saber de igreja. Muito pelo contrário, aqui é o seu lugar. Como brasas ou como carvão ainda. Mas a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, soprando em nossos corações, queimamos como brasas vivas e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Percebe, amados irmãos? É essa fé que vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Não é apenas um estudo bíblico, não é apenas uma apresentação teológica, é a própria voz de Deus queimando e alimentando a igreja de Cristo. E diante dessas verdades, devemos encarar com muita seriedade, porque essa fé nos faz mudar a nossa própria realidade e narrativa, como ouvimos hoje pela manhã. Não devemos brincar com essa verdade. O próprio Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 25, verso 35, não vai ficar exposto, lembrei disso agora. Em Mateus 25, 35, o próprio Senhor diz que naquele dia, Ele vai chegar com o seu trono para julgar os vivos e os mortos. E Ele vai colocar na sua direita, como se estivesse separando as ovelhas dos bodes. As ovelhas vai colocar na direita, os bodes na esquerda. E ao olhar para as ovelhas, vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E sabe por que Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai? Lá em Mateus Ele continua: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava como forasteiro e me acolhestes. Eu estava nu e me deste roupas. Eu estava preso, enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. E diante dessa realidade, o povo daqui, e diz assim, vai ficar impressionado. E dizendo: Senhor, quando é que o Senhor teve fome? Quando é que o Senhor teve sede? Quando é que o Senhor estava forasteiro? Quando é que o Senhor estava sem roupa? Estava sem alimento? Quando isso aconteceu? Quando a gente te deu tudo isso? Quando vocês fizeram isso a algum dos meus pequeninos. Vocês percebem a realidade disso? Nós não seremos chamados benditos do Pai se não fizermos, se não dermos o pão, o alimento, o acolhimento, a salvação, a apresentação do próprio Evangelho. É essa fé que deve estar ancorada em nossos corações. Não falo isso de uma maneira enérgica, como se essa palavra não cortasse primeiro meu próprio coração. Deus sabe, amados irmãos, do que minha família tem sofrido por estar em São Paulo, perdendo todo o conforto, mas tudo isso, ao caminharmos, consideramos como nada, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Por isso eu quero que você comece a compartilhar boas histórias com seu filho, dizendo: filho, nós já passamos por necessidade por amar tanto ao Senhor. Filho, algumas vezes fomos perseguidos por amar tanto o nosso Cristo. Filho, muitas vezes ficamos sem amigos por amar tanto o Senhor. Filho, muitas vezes sofremos até bullying na escola. Pessoas nos perseguem, mas uma coisa é certa, filho. Eu já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor.
É essa fé que nos ancora, amados irmãos, nos levando ao próximo passo. Se queremos continuar destemidos e encorajados a continuar caminhando para a glória, somos chamados a transbordar essa mensagem em amor. Por isso, o próximo passo é transbordar um amor que une. Veja o que diz o verso 9. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda alegria, como nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Verso 10, olha o destaque. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo destaca aqui no verso 10, orando noite e dia, com máximo empenho para mostrar a urgência de tudo isso. Não pensemos, amados irmãos, que vamos caminhar confiantemente, baseado na nossa estratégia de revitalização da igreja. E isso é muito bom. Não pensemos que vamos alcançar o coração do perdido porque temos a melhor estrutura da escola bíblica dominical. E isso é muito bom. Não pensemos que vamos trazer ao mundo a clareza de Cristo por causa dos nossos bons sermões. Primeiro, começa em secreto a maneira como ajoelhamos e começamos os nossos dias. Ajoelhados, clamando, Senhor, vem sobre mim neste dia, para que o louvor da Tua glória esteja sobre a minha vida. Por isso eu convido, amados irmãos, caminhemos em nome de Jesus em novidade de vida. E isso começa a maneira como nos levantamos. Eu sei que você pode estar cansado, escorregue pela cama e já caia de joelho, dizendo, Senhor, louvado seja o Teu nome. Oh Pai, muito obrigado pelo fôlego de vida. Ajoelhado dizendo, Pai, eu sei que o Senhor já levou o meu marido, que estava nessa cama, mas o Senhor tem sido o meu marido todas as noites, e eu não estou sozinha. Escorregue pela cama, homem de Deus, mesmo que tenha faltado o emprego, você se escorrega e diz assim, Senhor, eu sei que hoje não me faltará o pão, porque o Senhor é o sustento dessa casa. Aleluia, amados irmãos. Ou seja, nenhum grande avivamento começou sem ser com a oração. Falamos muito de Calvino, Lutero e toda a reforma protestante e o que há escrito. Mas quanto desses irmãos passaram tempo em oração? Citamos muitas vezes a confissão de Westminster, que é a nossa confissão de fé. Mas quando na reunião, por oportuno, para escrever essa Constituição, que em PDF tem apenas 3 páginas, o jovem presbítero que se levanta ali para orar, para iniciar os trabalhos, passou 3 horas orando. Vamos chamar o presbítero fulano para orar pela nossa confissão de fé. Ou seja, mais de 100 páginas foram escritas, antes de chegar às 3 que estão em suas mãos. Mas essas 100 páginas escritas foi de oração. Volte-se a Deus no nome de Jesus. Volte fazer o básico no nome de Jesus. Volte ter a intimidade com o Senhor por meio da oração, com empenho. Veja, muitas vezes nos dedicamos, e faça uma reflexão. Quanto tempo você passa aqui ensaiando? Quantas horas por semana você passa aqui ensaiando? Quanto tempo, professores, você passa a semana preparando a sua aula de escola bíblica dominical? Quanto tempo o pessoal do COM fica ali se preparando para fazer a melhor apresentação aqui? Quantas vezes você, pastor, você, presbítero, fica se preparando para o sermão? Ou para tocar bem o violão? Mas se compararmos esse empenho com a oração, vamos perceber que se dedicamos muito mais a ensaios em hora do que tempo de oração. Paulo nunca desprezou isso. E ele diz, nós. E aí, não é eu só que se levanto, não é só o pastor Antoniel que deve orar, não só é o pastor Jonas, não é só o presbítero Ronaldo, ou o pessoal que faz o culto online. Nós estamos empenhados noite e dia. E aí, o próprio chanceler Robson Grangeiro diz, devemos acordar de joelhos e, à noite, dormir de joelhos. Porque
do início, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a honra e a glória eternamente. Amém. Oh, coisas insondáveis. Que maravilha de riqueza. Diante dessa perspectiva, ao olhar e empenhado, o próprio verso 12 diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, ao ponto de transbordar um para com os outros e para com todos, para também convosco. A ideia aqui que Paulo está dizendo é que quando ele começa a orar, o amor começa a crescer, e a construção aqui, não dá para perceber muito no português, estaria mais numa voz passiva, ativa. É para mostrar, amados irmãos, porque, por mais que você tenha empenho em amar, e se programe de uma maneira intencional, se não for o Senhor derramando sobre nós amor, nós não amaríamos. Ou seja, comunhão com o Senhor para ter comunhão com os irmãos. Por isso, muitas vezes somos frios no trato um com o outro, e não há o transbordo do amor, porque não temos uma relação amorosa com o próprio Deus, com o próprio Cristo em oração. Não passamos tempo com Ele, quanto mais com os outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma senhora já dizia: passei na igreja, e ali no domingo encontrei uma grande família, mas durante a semana me senti como uma órfã pedindo pão. Guardamos esse tempo na nossa agenda para viver com intensidade a nossa devoção. Toda a nossa agenda entra para o domingo. É a preparação para o culto, é o treinamento para o culto de louvor, é o coral. Eu não estou falando de uma maneira indireta contra a própria organização da igreja. Não. Eu só quero dizer que todo esse empenho não pode ficar apenas no domingo. Deve continuar na segunda, na terça, na quarta. Não é sobre trabalho, amados irmãos. Amanhã será o ambiente que o Senhor vai te usar para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais do que fechar um contrato ou uma venda, é alguém olhar para você e dizer: você é diferente, e nos seus olhos há um brilho diferente. E você pode dizer assim: esse brilho é o de Cristo, louvado seja o Senhor. Quer conhecê-lo? A própria cristandade diz em Atos: venha e veja, caminhe conosco. Não é só de palavras. E na segunda-feira, eu tenho 2 colegas que nem acreditavam na Bíblia. E agora eu cheguei, começo a falar, e daqui a pouco diz assim: Jonas, deixa eu te perguntar alguma coisa. Eu digo: querido, a gente já passou 1 hora conversando aqui, eu tenho que voltar aqui já passou a hora do cafezinho. Eu digo: eu nem sabia que a Bíblia tinha tudo isso. Eu digo: amados irmãos, é porque muitas vezes a gente vive numa bolha, mas o mundo aí fora já está na primeira geração que não conhece mais histórias bíblicas. O próprio católico de 1960 conhecia mais a Bíblia do que o protestante dos anos 2000. Ou seja, o mundo aí fora está alienado, sem Deus no mundo, precisando de quê? Do próprio amor de Deus, por meio da sua palavra. Porque só por meio da sua palavra ressuscitaremos a fé que nos move. Por isso, abra sua casa, abra seu coração, abra sua vida. Tem muito mais contar do que Deus fez, do que os seus feitos. Como muitas vezes paulistas ou paulistanos, nos orgulhamos de ser a locomotiva do Brasil. Batemos metas, somos bem-sucedidos, temos até poucos filhos, ou nenhum filho. Você sabia? A taxa de natalidade dos cristãos paulistas é menos de 0,9. Sabe por quê? A grande maioria responde: queremos bater meta. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amados irmãos, não é sobre trabalho, é sobre viver o reino. É sobre usufruir desse reino. É ter resgatado a nossa própria alma. Porque sabemos que vamos para o céu, mas podemos perder o próprio sentido da vida nessa caminhada. E Deus nos chama essa noite com fôlego de vida. Nisto jamais se viu a Deus, se não amarmos uns aos outros. E Deus permanece em nós, e o seu amor
é aperfeiçoado, como vemos em 1 João 4,12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Que alegria! E dessa maneira não tem como. Uma igreja que abre o seu coração, abre a sua vida, e aí quando a gente muitas vezes abre o nosso coração, a nossa própria casa, alguém vai dizer assim, mas não era você que dizia que batia as metas? Não era você o barbeiro que cortava melhor e tinha tantos clientes? E na sua casa falta até mesa. Você ainda não tem nenhum carro. Veja que quando a gente abre a nossa casa, mostramos a nossa fragilidade. Mas essa é uma oportunidade que, apesar da ausência do carro, da mesa, da estante, ou do vaso, ou da decoração, o meu coração está cheio da glória de Deus e com a vontade enorme de compartilhar esse evangelho. Quer saber esse segredo? É revelado agora. E alguém vai dizer assim, eu tenho tudo, mas não tenho essa alegria. Eu quero saber quem é esse Deus. Era dessa maneira que o evangelho chegava. É dessa forma, amados irmãos, que no verso 13, chegamos no último tópico do nosso sermão. Como se sustentar e nos prepararmos para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 13, brilhar em santidade. Em uma santidade que prepara. Não é uma santidade que é de promoção. Na verdade, é de preparação. Verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado. A ideia é que quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, abre o nosso coração em amor, abundantemente, é confirmada a nossa própria santidade, trazendo à nossa vida equilíbrio emocional e espiritual. Muitos aí estão enchendo os consultórios de psicologia. Mas muitas vezes a solução para esse distúrbio está em reconhecer que ele precisa de gente, que ele precisa de uma família, e a família de Deus, a família de Cristo. Você precisa de amigo, irmão. Você precisa de uma mãe, de um pai, espirituais. Muitas vezes vivemos por grandes desafios. A própria sociedade hoje, mais de 68% das casas vivem com a ausência do pai. E o que devemos fazer? O que percebemos? A própria escola sofrendo. Porque com a ausência do pai, as crianças são até fragilizadas, e aí qualquer coisa machuca, e aí quando elas chegam na escola de uma maneira passiva, tudo é bullying. Na outra perspectiva, há alguns jovens, porque não têm os pais em casa, se tornam perversos, opressores, e quando chegam na escola, querem serem violentos com os coleguinhas. Então, essa ideia de bullying, amados irmãos, não é só de escolas confessionais. Está aí, porque o mundo aí, amados irmãos, vive sem Deus e não está confirmado na própria palavra de Deus. E quando somos confirmados por essa palavra, vivemos com equilíbrio e com responsabilidade. Ou seja, na medida que eu conheço que tudo é por graça, eu respondo em graça, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E dentro dessa perspectiva, vivemos isentos de culpa. Olha que coisa interessante, o que ficou para trás, ficou. Eu sei que errei, eu sei que pisei na bola, mas Deus está olhando para nós e dizendo, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, amados irmãos, não fique acuado porque os seus filhos não estão aqui, não fique acuado porque sua esposa não está aqui, não fique acuado porque as coisas não estão acontecendo da maneira como o mundo vê. Fique alegre, porque quem te vê em secreto é o próprio Senhor, e Ele há de nos compensar para o louvor da sua glória. Aleluia! E nessa perspectiva, na presença de Deus, Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, santos, vamos contemplar Ele descendo em poder e glória. E ao soar da última trombeta, do brado do último arcanjo,
Ele descerá e nós, se porventura estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aqueles que já partiram antes de nós, eles ressuscitarão primeiro e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E Ele apresentará para nós a nova Jerusalém, ataviada como a noiva, e lá não haverá mais dor, não haverá mais luto, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque Ele há de fazer novas todas as coisas. E no final dizer para todos nós: vinde, benditos do meu Pai. Como um homem que estava procurando uma solução, e eu gostaria de convidar o grupo de louvor a subir, enquanto o grupo está subindo, como um homem que estava no início dessa história, procurando, me dá alguma coisa para eu encontrar sentido. Você pode agora escrever e dizer assim, procura o Senhor Jesus Cristo, procura a verdadeira fé. Como uma mulher que deposita num boneco a esperança da maternidade. Volte-se para essa mulher e diga, volte-se para Deus, deposite nele a sua esperança. Ficamos perplexos porque é apenas boneco, mas quantos homens não têm filhos e colocam no seu carro o seu boneco de estimação? Mas, amados irmãos, nós não caminhamos pelo que observamos, mas pelo que cremos. E eu não estou dando aqui garantias de que agora, na segunda-feira, tudo vai dar bem. Tudo vai dar bom. Na verdade, a certeza é, se continuarmos vivos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o mundo aí fora não tem essa alegria. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos na Tua igreja. E dessa forma, cada pedaço do corpo tem nos alegrado. Entramos aqui, Senhor, e nos alegramos com os louvores, com o encorajamento do reverendo Otoniel, com as crianças lindas cantando. Ah, Pai, que balé santo ver o Teu corpo ativo. Senhoras que entram já em atitude de oração. Pai, muito obrigado por cuidar do Teu povo. Muito obrigado por nessa noite nos trazer novamente a esperança. Derrama sobre nós fé, amor, para que possamos abrir a nossa casa e caminhemos em santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.